Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos. Se você quiser me acompanhar aqui no telão, na versão NAA, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Vai falar de uma cura, a cura de um coxo em Jerusalém. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estavam sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para ele, esperando receber deles alguma coisa. E disse: Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas tenho isso, te dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tornando-lhe pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E o último versículo diz: e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Pai querido e Pai amado, Todo-Poderoso, é quem Tua presença, Pai, Tua palavra foi lida e será ministrada aos nossos corações, Pai, nos dá o direcionamento necessário, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar às nossas vidas, Pai, uma palavra de destino, Pai, de direcionamento, Senhor, tudo aquilo que necessitamos, Pai, ouvir nessa noite, Senhor, para que nós possamos, Pai, ter algo mais, Senhor, por esses dias, Senhor, para começar a nos posicionar de forma diferente nesse ano, Pai, em nome de Jesus. E que assim, Pai, o Senhor possa fazer a Tua vontade, possa fazer o Teu querer e agir através do Espírito Santo de Deus em cada vida, em cada mente, Pai, mudando mentalidades, mudando conceitos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e assim, Senhor, nos direcionando a viver um novo tempo na Tua presença, Pai. Pai, vai retirando todo o atrapalho, Senhor, tudo aquilo que impede os Teus filhos de receber, Senhor, mais de Ti nessa noite, Pai, e tudo aquilo, Pai, que venha, Pai, confundir, Pai, ou tirar a nossa atenção, Pai, que seja caído por terra, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, eu trago essa palavra aos nossos corações. Deus falou muito comigo, e orando a Deus por uma palavra a qual o Senhor pudesse falar conosco nessa noite, de uma forma sobrenatural, para que possa nos direcionar a viver esse avivamento que nós estamos buscando, para viver aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Tem entendimento de uma coisa: exige uma entrega total. E quando eu li esse versículo, o Senhor colocou no meu coração esse tema, essa palavra, no momento em que Pedro e João estavam naquela estrada indo para o templo, e encontrou aquele homem coxo. E aquele homem, pastor Tony, ele era um homem conhecido naquele lugar. Aquele homem era um homem que estava sempre ali. A palavra de Deus vai falar, e quando Pedro fala com aquele homem, ele pedindo uma esmola, Pedro fala: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aquele homem, ele foi curado,
E todos ficaram assombrados, porque quem fazia isso era Jesus. Só que para você entender essa palavra, eu tenho que ir mais lá atrás, para falar daquilo que Deus quer fazer e daquilo que Deus vai fazer em nossas vidas, e já fez na vida de Pedro. A gente pode ver o resultado do primeiro avivamento da história, vindo sobre a vida dos discípulos de Jesus, vindo sobre a vida dos apóstolos, e ali eles levando aquela palavra, levando o amor de Deus, levando um dunamis, o poder de Deus àquele lugar, para que pudesse ser manifestado a glória do Pai. O Senhor, Ele quer fazer isso em nossas vidas, o Senhor, Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer que esse dunamis, o poder de Deus, venha sobre a sua vida, e você não só possa viver, mas você possa ser usado para declarar essa graça que Jesus Cristo trouxe sobre nossas vidas, para mudar história, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer salvação, para trazer crescimento. Meu irmão, o Senhor, Ele quer te levantar com graça e autoridade, para manifestar o poder de Deus, e só aquele que está disposto a viver isso, levanta a mão e glorifica o Senhor em nome de Jesus. Bata no peito e fala: é por mim que vai acontecer um grande mover de Deus. Acredite nisso. O Senhor, Ele escolhe pessoas improváveis. O Senhor, Ele muda histórias. E o Senhor é especialista em pegar quem é improvável, mudar a história e levantar com grande autoridade na terra. Tem pessoas que eram desprezadas pela sociedade, tinham assassinos que Deus perdoou e levantou com grande autoridade. Paulo, ele era um assassino, cruel, só que Jesus chamou ele para sofrer por amor a ele e viver o propósito que Ele tinha designado. Ele muda histórias. Aquilo que você viveu não condiz com aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, amém? Aquilo que você vivia não condiz com aquilo que Deus, Ele já escreveu para você como um plano celestial. A palavra de Deus vai falar: não vos conformeis com esse mundo, nem o que nele há, irmãos, mas seja renovado a sua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os planos de Deus são maiores que os teus. Os planos de Deus são maiores do que os... Você pode glorificar o Senhor por causa disso? Ele muda histórias, irmãos. Talvez hoje você está falando: eu não sou capaz, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não vou conseguir. Talvez Deus entregou uma promessa na tua vida e você olha que essa promessa está muito distante, mas deixa eu te falar uma coisa: só exige uma entrega sua para que essa promessa comece a se cumprir sobre a tua vida. Você tem que estar no rumo daquilo que o Senhor tem preparado para você. Você tem que estar entregue naquilo que Deus tem preparado para a tua vida, porque Ele pode sim, de uma hora para outra, mudar a tua história e te levar a viver o novo de Deus. Só quem quer viver o novo de Deus, levanta a mão. Eu quero profetizar sobre a tua vida: ainda esse ano, coisas novas virão sobre a tua vida, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Mas para entender isso, irmão, a gente precisa entender que o avivamento em nossas vidas não acontece de uma hora para outra. O de repente de Deus acontece de uma hora para outra. A graça de Deus está sobre a tua vida, te trouxe até aqui, tem trabalhado na tua vida. Você que já tem tempo na presença do Senhor, já olhou para trás e viu o que Deus fez na tua vida? Já viu que Deus mudou na tua vida? Você que tem um ano de crente, irmão, um ano de igreja, que entregou a vida verdadeiramente, já pode olhar para trás e ver o que Deus está fazendo. Você que tem um mês, irmão, já vai ver o que Deus está fazendo. Talvez você está naquela época da prova, irmão, está tudo apertado, está tudo difícil, está tudo, meu Deus, só Jesus na causa.
né? Aquele momento em que Deus ele está ajustando, irmão, esse ajuste dói, esse ajuste, ele pega na nossa pele, na nossa carne, ele aperta a gente espreme a gente passa pelos processos dolorosos na vida, que a gente olha, por que eu vim aceitar Jesus, por que eu fui para a igreja? Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus ele está te ajustando, Deus ele está te ensinando, e mais ainda, ele está te fortalecendo, para viver aquilo que ele tem preparado para você. Talvez você não está entendendo o meio do processo, irmão. Talvez você não está entendendo o meio da situação. Parece que a tua vida virou de cabeça para baixo. Você não tem mais controle de nada. E não é para você ter controle de nada não, porque quem tem que estar no controle da tua vida é Deus. E quando nós colocamos o controle das nossas vidas nas mãos de Deus, irmão, está nas melhores mãos. Porque Ele vai fazer algo novo sobre a tua vida. Ele já tem preparado o plano celestial. Você nasceu já com um plano reservado de Deus ali, ó. Desde o ventre da tua mãe. Talvez você tentou pular para cá, pular para lá, irmão. Mas o Senhor te achou, te trouxe a rota original e você não pode mais sair dela. Porque senão você não vai ser bem sucedido na tua vida. Deus falou isso para Josué. Então Jesus ele encontrou Pedro em um barco, e guarda essa palavra em nome de Jesus. Jesus encontrou Pedro na beira de um barco, lavando as suas redes, depois de uma noite decepcionante, de não ter pegado nada em seu trabalho. Entenda uma coisa, Jesus encontrou Pedro quebrado, com um negócio arruinado, devendo, tendo que levantar um recurso para dentro da sua casa. E olha só que louco, porque Jesus ele entrou no barco de Pedro e falou, bora até o meio, porque eu quero falar com o povo. Jesus foi até o meio ali com Pedro. Talvez Pedro recebeu aquela palavra, recebeu aquele direcionamento de Jesus. Jesus falou com o povo. Só que Jesus, irmão, deixa eu te falar uma coisa, ele não deve nada para ninguém. Aquilo que Jesus ele vai fazer através de você, ele vai fazer na tua vida muito mais. Aquilo que tu tem entregue para Jesus, irmão, Ele vai abrir as janelas, as portas do céu para abençoar a tua vida. Só Ele abrindo a janela do céu, já vem coisas sem medida sobre a tua vida, já tem bênção sem medida da tua vida. Imagina a porta que Ele abre, que é muito maior. A porta que Ele abre, aquilo que você precisa, não é aquilo que você precisa, é aquilo que você necessita, mas é muito mais do que nós merecemos. Então Jesus ele entrou ali naquele barco, ele pregou, ele falou, agora Pedro, eu vou mostrar uma coisa que tu não sabe, joga a rede. A gente pôde ver e presenciar que Pedro ali naquele momento teve a maior pesca da sua vida, teve a maior pesca da sua história. Ele não conseguiu nem carregar dentro do barco tudo aquilo que ele pescou. Ele dividiu a pesca com quem estava perto. Sabe o que é isso? Jesus mostrando que Ele é suficiente nas nossas vidas. Ele voltou do barco ali cheio de peixe, cheio dali que aquilo que ele não tinha pego a noite toda, ele pegou naquele dia. E Jesus falou, foi boa a pesca, foi maravilhosa, mas amanhã tu não vai voltar mais para esse barco. Não para fazer o que você fazia, porque hoje eu te chamo para ser pescador de homem, irmão. Quem vê a glória de Deus, quem vê a bênção de Deus, quem vê a graça de Deus sobre a sua vida, não quer mais outra coisa. Ele viu aquilo que Jesus podia fazer, ele falou, eu vou aceitar, mesmo que eu não saiba o que esse é um pescador de homens, eu vou aceitar viver ao lado desse homem. Sabe por quê? Porque ele tem aquilo que eu preciso, ele tem a bênção que eu preciso, ele tem a palavra que eu preciso, ele tem tudo o que eu
preciso, só aquele que experimentou da graça de Deus na sua vida, só aquele que experimentou da glória de Deus sobre a sua vida, sabe o quão importante é Jesus, sabe o quão é maravilhoso a graça de Deus nos alcançou, sabe o quão é maravilhoso a misericórdia de Deus ser o motivo de nós não sermos consumidos, sabe o quão maravilhoso o Senhor ter sustentado a nossa vida todos os dias, porque irmão, o cristão é um povo doido, porque passa pela dificuldade, passa a luta, passa pelo problema. Deus ele quer que você mude tudo na tua vida, para que você venha servir a Ele. Exige uma obediência, exige uma entrega, exige uma busca, exige vir para a igreja, mas não larga Jesus, porque aquele que é filho, aquele que Jesus chamou, aquele que é escolhido não tem escolha. O Senhor chama e direciona do jeito que Ele quer, do modo que Ele quer, e nós continuamos na presença dEle. Porque muitas vezes, irmãos, tem gente que abandona, tem gente que vai, mas sempre vai ser marcado por Jesus. Pode perguntar de um desviado, se ele não tem saudade de estar na igreja, se ele não tem saudade da presença, ele só não consegue. O diabo já está escravizando, o diabo já está ali, reinando sobre a vida dele. Mas o Senhor está levantando uma geração que vai trazer libertação aos cativos, que vai trazer cura aos enfermos, que vai trazer salvação para aqueles que precisam de salvação, e só aquele que está disposto a viver isso, glorifica o Senhor em nome de Jesus. Porque Pedro entendeu, irmão, que Jesus estava chamando ele para viver um propósito. Porque por mais que ele não tinha um entendimento completo daquilo, ele sabia que aquilo que ele precisava estava em Jesus. Aquilo que você precisa, irmão, está em Jesus. Sabe por que nós estamos buscando esse avivamento? Porque é a manifestação de Jesus em nossas vidas nessa terra. Avivamento é trazer vida. E você só vai se sentir vivo, vivendo aquilo que Deus tem preparado para você. Irmão, não tem como você encontrar a satisfação plena de Deus, se não viver o propósito do Pai. Você pode viver tudo nessa terra, você pode ter milhões de dólares na conta, você pode ter tanta propriedade, nada vai te satisfazer se você não tiver a presença de Deus. E quem aqui sabe que tem a presença de Deus é suficiente para você viver, sim ou não? Porque tudo aquilo que você precisa, o Senhor tem disponível para tudo. Tudo aquilo que você precisa, o Senhor tem disponível do céu para nossas vidas. Então Pedro, ele entendeu aquilo e ele começou a buscar. E entrou num processo com Jesus, andou com Jesus, ouviu as palavras de Jesus, viu Jesus fazendo milagre, viu Jesus curando, viu Jesus multiplicando. Chegou um momento em que o povo queria tanto de Jesus, tanta multiplicação, tanta bênção, tantos milagres que Jesus estava fazendo, que Jesus olhou ali em João capítulo 6 e falou: irmão, quem não tiver parte comigo, quem não tiver parte do meu sangue, quem não tiver parte do meu corpo, não vai andar comigo, não vai entrar no reino de Deus. Vocês precisam fazer parte daquilo que eu sou, vocês precisam ser um comigo, e vai entendendo isso em nome de Jesus, e ser um com Jesus. Vocês precisam ser um comigo. E ele começou a declarar umas palavras, as palavras duras, que aquele povo não queria um compromisso, que não queria entregar o melhor para Jesus, não queriam ter ali uma comunhão com Ele, não queriam ter uma vida com Ele, não queriam deixar as suas coisas para viver o seu propósito. E as pessoas começaram a questionar Jesus: não era o filho de José? Quem é esse homem para falar assim? Se Ele é o pão da vida, Ele é o verbo. E muitos começaram a ir embora, porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa: o tempo passa, mas só vão viver o melhor de Deus aqueles que são discípulos, aqueles que realmente estão na presença do Senhor. Então entenda isso em nome de Jesus, para que você possa viver um avivamento na sua vida. Exige uma entrega. Muitos querem, missionário Gorete,
o milagre, muitos querem a bênção, muitos querem a vitória, mas poucos querem pagar o preço para isso. Jesus olhou para trás, estava só os 12, e ele falou: vocês não vão também não? E Pedro olhou e falou: para quem iremos, Jesus? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Quem é discípulo sabe que não tem outro lugar, não tem para onde ir, a não ser a presença de Deus, a não ser viver uma dependência do Pai. Você é dependente de Jesus. Se você não entendeu isso, entenda isso agora em nome de Jesus, porque enquanto você não mostrar a sua dependência em Jesus, Jeremias, lá no livro de Jeremias fala: maldito o homem que confia no homem, confia na força do seu braço, naquilo que pode fazer. Tem coisa, irmão, que você não vai poder fazer nada, só Jesus vai poder fazer na tua vida, e Ele está fazendo nessa noite, quando você abrir o seu coração, para que Ele possa trabalhar. É Ele que vai fazer, irmão. Para ter um avivamento na vida, tem um caminho, mas é pela graça. É a graça que vai nos alcançar, é a graça que vai te levantar, é a graça que vai mudar a tua história, é o amor de Deus que vai consumir a tua vida. Pedro entendeu isso, e por mais que ele fosse, irmão, teimoso, por mais que ele fosse daquele jeito, mas que ele fosse aquele temperamento sanguíneo que fazia tudo impulsividade, irmão, ele entendeu que Jesus era o caminho da vida dele. Entenda isso em nome de Jesus. Quando ele entendeu isso, ele ali entregava a vida para Jesus, o melhor para Jesus. Jesus estava vendo aquilo. Ele começou a orar com Jesus, começou a receber a palavra de Deus, irmão, porque não tem como viver um avivamento na tua vida sem essa busca e esse posicionamento de dependência com o Pai. Quando o Senhor começou a ministrar a minha vida sobre paternidade de Deus, a paternidade de Deus, que nós precisamos ser dependentes a Ele, que nós precisamos acreditar e crer que Ele está no controle, botar as nossas vidas nas mãos do Pai, para que Ele possa realizar e começar a fazer algo novo sobre nossas vidas, porque não interessa quem se levanta contra, não interessa quem vai falar que você não vai dar certo, não interessa aquele que não acredita, não interessa aqueles que vêm para tentar te parar, não interessa, irmão. Sabe por quê? Porque o Deus que está com você, o teu Pai, está cuidando de tudo, e você precisa confiar nele, porque Ele está cuidando de tudo para você. Se Jesus veio na terra, se Jesus fez a vontade de Deus, e Ele era o Deus vivo, passou por várias dificuldades, passou por perseguição, você que é filho, tu acha que não vai passar? Tu acha que não vão tramar contra você? Você acha que não vão levantar situações contra a tua vida? Vão, irmão. Só que maior é aquele que tem cuidado de você todos os dias. Maior é aquele que está trabalhando por você todos os dias, irmão. Maior é Deus, o teu Pai. Então, quando nós entendemos isso, nós paramos de perder tempo com aquilo que tem atrapalhado a nossa vida com Deus, e começamos a viver uma vida de dependência e obediência. E para ter uma vida de dependência e obediência, irmão, tem que ter uma vida de intimidade, irmão. Não tem como você viver um avivamento sobre a sua vida se você não tiver uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de meditação na palavra de Deus. Não tem, irmão. Você pode fazer de tudo, você pode pular, gritar, rodopiar, fazer tudo o que você quiser. Se você não tiver uma vida de oração, irmão, uma vida de jejum na presença do Senhor, você não vai ter nada. Ter uma vida de intimidade e comunhão com Deus, falar com o Pai, irmão, é o primeiro passo. É o primeiro passo em busca desse avivamento. Entenda uma coisa:
Quando você busca esse avivamento na tua vida, ele não vai acontecer externamente, ele vai acontecer primeiro internamente. O Senhor, ele vai falar primeiramente com você, ele vai tocar no teu coração, ele vai tocar na tua alma. Agora, se você não tiver uma vida de intimidade com Deus, irmãos, e o inimigo luta todos os dias para você perder essa intimidade com o Pai. O inimigo luta todos os dias para você se distanciar do Senhor em oração, para você perder aqueles momentos que você tem falando com o Pai, para você perder aquele momento que você fecha a tua porta e começa a orar, e começa a clamar, e começa a estar nos braços do Pai. Entenda uma coisa: quanto mais você buscar um avivamento, mais você vai mergulhar numa vida de oração, mais você vai mergulhar numa vida de propósito, irmão, com Deus. Ele te levantou um propósito de jejum de Daniel. Irmão, tem muita gente que não está fazendo. Para que fazer um jejum de Daniel? Se você não está entregando nada para Deus, irmão, o que você vai esperar de Deus? O Senhor, ele busca filhos inconformados, para que possa viver o propósito de Deus, genuíno de Deus. O que isso vai mudar na tua vida? O poder de Deus vai vir sobre a sua vida com fortalecimento, vai trazer cura, e tudo aquilo que Ele tem preparado para você, irmão, Ele vai fazer algo novo. O Senhor, ele quer te encher da presença dEle, irmão. É muito fácil vir para a igreja querer um avivamento porque alguém está orando, porque alguém está clamando. O tempo vai passar e você não vai viver isso. O mover é diferente do avivamento, mas aquele que é avivado tem movimento. Amém? Mas o mover não é um avivamento, o mover é o mover do Espírito Santo. Porque tem gente, irmão, que vem, participa do mover, cai, em vez de levantar transformado, levanta a mesma coisa. E sabe o que acontece? Nada. Porque Deus falou com você, você caiu, mas quando você levanta, irmão, você tem que levantar uma nova pessoa, você tem que buscar fazer as coisas diferentes, você tem que entregar mais e mais a vida para Jesus. Não adianta cair, levantar a mesma pessoa e fazer as coisas pior, porque muitas vezes o inimigo tem olhado e visto aquilo que Deus ele tem falado a tua vida, aquilo que Deus tem preparado para você, irmão. Tu acha que ele vai ficar de braços cruzados esperando Deus cumprir as promessas que ele tem para você? Não, irmão, ele vai te levantar de todas as formas para tentar atrapalhar aquilo que Deus tem para tua vida. Então você precisa se revestir mais. Quanto mais Deus fala, mais você se reveste. Sabe por quê? Porque Ele não pode tocar em você, e Ele está trabalhando pela tua vida, mas o inimigo está tentando do outro lado, de todas as formas, usando pessoas, usando palavras, usando macumbeiro, mas não pode te tocar. Sabe por quê? Porque você é guardado por Deus. Até que se levanta, irmão, contra você. Qual é o teu posicionamento? Ora. Ah, pastor, eu vou brigar, vou falar com ela, vou falar com ele. Jesus fala na sua palavra, irmão, de que vale amar só quem te ama. Quem se levanta, você tem que orar com ela, você tem que amar por ele. Sabe por quê? Porque Deus ainda está no controle da sua vida. Sabe por que Pedro estava no processo? Jesus ele foi orar no Getsemane, momento em que Deus falou com ele que ele ia se entregar naquela cruz. E Jesus levou Pedro, Tiago e João, e eles estavam ali à beira do monte. Jesus estava orando, e Jesus voltava orando ali, ele voltava, e eles estavam dormindo. Aí Jesus: você não pode orar nem uma hora? Nem uma hora, nem uma horinha só comigo? Ainda faltava muito. Desde que não consegue orar 5 minutos e quer que o céu se mova. Vida de oração é uma vida de dependência a Deus. Irmão, quanto mais você ora,
Eu nunca vi uma pessoa que tem uma vida de oração e não tem uma vida transformada. Você está aqui porque você é resultado da oração de alguém. Ah, pastor, quem orou por mim? Não sei. Mas alguém orou por você. Você só está de pé porque alguém se levantou em oração, dobrou os joelhos, clamou para que você pudesse estar aqui, sim ou não? Eu não sei, mas eu tenho certeza que você sabe que orou por você, sim ou não? Você é resultado disso. Você é resultado disso. Você é resultado da graça de Deus que te consumiu. Você é resultado do poder de Deus que veio através da oração de alguém e entrou no teu coração. Jesus te pegou, Jesus te levantou, Jesus está te limpando, Jesus está te curando, Jesus está te libertando, e Jesus tem uma salvação para a tua vida, porque alguém se posicionou em oração na tua vida. Deixa eu te falar uma coisa. A oração, ela tem tanto poder que pode passar o tempo, pode passar anos, a oração vai te alcançar. Lembro que a minha avó orava pelo meu pai 12 anos, a oração alcançou. Me alcançou mais rápido, não foi nem um ano. Eu ia com ela para a igreja, né? Só que a oração, irmão, é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Não tem como você ser cheio da presença do Espírito Santo, não tem como você viver um avivamento na tua vida sem uma vida de entrega de oração na presença do Pai. Sem você fazer um propósito com Deus. Como é que você vai orar por alguém que está endemoniado se você não tiver uma vida de oração? Uma vida de jejum, irmãos. Jesus, ele fala na sua palavra: você não consegue fazer essas obras que eu faço de libertação se não for por oração e jejum. Tem gente, irmão, que está precisando jejuar, porque Deus, ele tem uma libertação na sua vida, e você não consegue se libertar só através do jejum, só através da renúncia, e Deus, ele vai poder fazer algo novo. Então Pedro estava lá aos pés ali de Jesus, mas não conseguia orar. Jesus, você não consegue ficar um momento, e já aconteceu. Jesus foi crucificado, sabe que eles passaram por um momento, Pedro passou por um momento difícil com Jesus na tempestade. Jesus estava no barco. Só que quando Jesus foi crucificado, Pedro voltou para o barco. Em João capítulo 21, junto com os discípulos. Sabe o que é interessante, irmão? O barco a qual Pedro voltou, muitas vezes a gente olha com uma ótica de que ele estava retrocedendo, voltando para trás. Mas eu quero te trazer esse entendimento. Aquele barco que Pedro voltou depois que Jesus foi crucificado, era o ponto de encontro onde ele podia saber que Jesus viria ao encontro dele. Porque é assim, irmãos. Tem coisas nas nossas vidas que Deus, ele está trabalhando. A gente até ora, a gente até faz um propósito com Deus, mas que acontecem e a gente não sabe como agir, e a gente tem que estar no ponto de encontro com Deus. Eu não sei onde é que é o teu ponto de encontro com Deus, da onde Deus te tirou, daquilo que Deus, ele tem preparado de novo para a tua vida, aonde você chega e sente a presença de Deus. Talvez seja no seu quarto, onde o Senhor fala com você, talvez em algum lugar, na sua igreja, mas o Senhor, ele tem um ponto de encontro contigo, e toda vez que você precisa falar com Ele, você sabe aonde ir. E sabe o que é mais interessante? O barco remetia à essência daquilo que estava lá atrás, a essência do encontro com Jesus.
E muitas vezes nós precisamos voltar a viver o primeiro amor para que nós possamos entender que nós temos que resgatar aquilo que foi perdido e está sendo perdido ao decorrer da caminhada. Nós possamos buscar um arrependimento genuíno na presença do Pai. Sabe, o primeiro momento ali que Pedro não estava com Jesus, porque Jesus já tinha sido crucificado. Ele já não tinha mais direção, não sabia o que fazer. Por quê? Porque a referência dele já tinha ido embora, já tinha morrido. Só que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E o Senhor ressurreto, Ele não nos deixa sozinhos, sim ou não? Você não está sozinho quando você está com Jesus. Jesus, ele teve um encontro novamente com Pedro, e ali naquela praia, deu o direcionamento que ele precisava. Talvez o Pedro que puxou a espada ali para o soldado Malco, talvez o Pedro que era impulsivo, talvez o Pedro que ali precisava de uma mudança, de uma transformação na sua vida, pôde entender naquele momento que Jesus queria que ele fosse diferente, para viver o propósito de Deus. E para você viver um avivamento na sua vida, você tem que viver um arrependimento genuíno. Sabe o que é o arrependimento genuíno, irmão? É a mudança de mentalidade, é a metanoia, que Deus ele vai tirar a mentalidade antiga e vai colocar uma nova. Isso tem que acontecer na sua vida. Você tem que se arrepender verdadeiramente, porque aquele que fala, eu me arrependo, mas continua pecando, continua fazendo aquilo que não era para fazer, nunca vai viver um avivamento sobre a sua vida. Só aqueles que buscam um arrependimento genuíno na presença de Deus, e o Senhor ele quer que você viva isso em nome de Jesus. Sabe o que é arrependimento? É não voltar a cometer mais as mesmas coisas. E o Senhor ele tem trabalhado na sua vida para que você possa viver isso e ter uma vida nova, transformada. Sabe, tudo aquilo que nos atrapalha na nossa caminhada tem que ser arrancado das nossas vidas. Chega de ser o crente Gabriela, né? Ô pastor, nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Não quer mudança, não quer transformação, mas quer viver um avivamento, irmão. Você nunca vai viver algo novo na presença de Deus se não se arrepender daquilo que você vivia lá atrás. Você nunca vai viver algo com Deus se você não se arrepender daquilo que você era. O Senhor sim vai mudar mentalidade, mudar aquilo que é ruim no nosso temperamento. O Senhor ele muda caráter, o Senhor ele muda a história. E só aquele que está sendo transformado por Jesus, levanta a mão e glorifica o Senhor em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Sabe por quê? Jesus, irmãos, ele tem entendimento de que Pedro, ele tinha uma família. É claro que ele tinha uma família. Se Jesus curou a sogra dele, né? Ele tinha uma família. Por que curou logo a sogra, né? Tem gente que não gosta de sogra, irmão. Eu amo minha sogra. Cadê ela? Tá aí? Essa declaração para ela. Eu amo a minha sogra. Acho que a minha sogra orou mais por mim do que a minha esposa. Segundo os escritos. Amém? E Jesus ele curou a sogra de Pedro. Certamente Pedro tinha uma família. E não tem como viver um avivamento, irmão, sem cuidar da família. Deus ele está operando em famílias. Sabe como você vai viver algo novo? Quando você cuida primeiro da sua... Você quer mudar o mundo? Entra dentro de casa e cuida da sua casa. Você quer um avivamento sobre a tua vida? Primeiramente, traz o avivamento dentro da sua casa. Porque, irmão, tem gente que quer um avivamento, mas a casa está mais morta do que outra coisa. Relação da família
Você precisa cuidar da sua casa, você precisa cuidar da sua família, por quê? Porque foi o que Deus constituiu na terra, a família e a igreja. E se você não cuidar da sua família, irmão, como é que você vai viver aquilo que Deus tem preparado você em uma igreja? Mas a gente vê por aí, irmão, e está se tornando comum, aquilo que acontecia lá atrás, pessoas, casais se dar em casamento, casais separados, tem pastor que já está na terceira, quarta mulher. Ah, não deu certo, irmãos. Quem cuida da sua família dá certo na presença do Senhor. Então cuide da sua casa, cuide da sua família. O Senhor, Ele não vai agir se você quebrar princípios na presença do Senhor, amém? Ah, é difícil, se fosse fácil todo mundo conseguia ter uma família, não é verdade? Só que Deus, Ele colocou uma família nas suas mãos para você cuidar. E a sua família vai te ensinar, irmão. A sua família vai te ensinar a amar, tua família vai te ensinar a renunciar, tua família vai te ensinar a você entregar o melhor, porque quanto mais você se dedicar à sua família, mais Deus, Ele vai fazer você ser abençoado dentro da sua casa, mais o Senhor vai fazer você ser próspero, mais o Senhor, Ele vai fazer abrir portas sobre você, sabe por quê? Porque você está cuidando daquilo que Ele te entregou. Se Deus é Pai sobre nossas vidas, o Senhor, Ele te colocou dentro de uma família para cuidar dos filhos dEle, irmãos. Os teus filhos não são só teus filhos, são filhos de Deus. A sua esposa, o seu marido, não são só a sua esposa e o seu marido, são filhos de Deus, que Deus chamou você para cuidar, para alimentar, para abençoar em nome de Jesus. Então, para que você possa viver um avivamento, irmãos, esse avivamento tem que começar dentro da sua casa. É por isso que Jesus curou a sogra de Pedro, porque Deus, Ele estava cuidando da família de Pedro. Jesus estava cuidando da família daquele homem. E para que ele pudesse ter um entendimento daquilo que o Senhor o chamou para fazer. Então esse arrependimento em nossas vidas, irmãos, vai gerar em nossas vidas o perdão. Vai gerar em nossas vidas um direcionamento novo. Vai gerar em nossas vidas o amor necessário que vai mudar a história. Vai gerar em nossas vidas uma nova mentalidade, um novo entendimento. E é isso que o Senhor está produzindo em você. Cuida daquilo que o Senhor está colocando nas tuas mãos. Porque não vai ter bênção, não vai ter prosperidade se você não cuidar daquilo que Deus já te deu. Você não cuidar daquilo que Deus já confiou a você, porque Ele quer guardar isso. Isso vai te levar a viver uma essência na presença do Senhor. Isso vai te levar a voltar ao primeiro amor. Obrigado, pastor. Ao você voltar ao barco, o seu ministério, a sua casa, a sua família, e começar a cuidar daquilo que o Senhor já confiou na tua vida. Sabe por quê? Através disso, sabendo que Deus está cuidando das nossas vidas, cuidando de tudo por nós. O Senhor sempre vai nos resgatar a essência do primeiro amor, e nós temos que viver esse primeiro amor, irmão, todos os dias da nossa vida. Não tem como viver um avivamento, irmão, se não viver o primeiro amor todos os dias. A gente vai ver lá em Apocalipse capítulo 3, que Deus fala à igreja de Éfeso: vocês são uma igreja perfeita, só que eu tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. Ah, só isso é relevante? Porque muitas vezes a gente fala, no primeiro amor, lá no começo, eu era assim, eu evangelizava, eu escava, eu pregava, eu fazia tudo, estava na igreja. Irmão, Deus, Ele não quer que você pare, não. Amadurecer é continuar fazendo na presença do Senhor, continuar buscando como no primeiro dia, continuar entregando como no primeiro dia, continuar confiando como no primeiro dia, guardando a essência como no primeiro dia. Aquela entrega, aquele fogo, aquela chama ainda tem que estar consumido no teu coração, ainda tem que estar vivo no teu coração. Porque você não pode abandonar esse primeiro amor que te mantém vivo.
Porque sabe o que vai te impulsionar? Esse amor. Ah, pastor, a gente passa por tanta coisa no meio da caminhada, a gente passa por tantas situações, irmão. Deus, Ele é maior do que qualquer situação na tua vida. Ah, pastor, eu caí, eu não consigo voltar. Começa a buscar verdadeiramente, porque o Senhor, Ele tem perdão para a tua vida, e Ele tem uma nova oportunidade para você. Ele tem uma unção sobre a tua vida, irmãos, para que através dessa experiência que você viveu, você não venha cair novamente, mas você venha ser consumido pelo Espírito Santo sobre a tua vida, e que possa mudar a tua história. Mas para que isso venha a acontecer verdadeiramente, quando Jesus ele voltou, ele falou com Pedro, direcionou Pedro ali, a sua igreja, para que ele pudesse direcionar o povo de Deus, viver o seu chamado. Eu já vou terminar, prenda atenção aqui rapidamente. Ele falou com Pedro, em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus ele fala, vão. Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Eu vou, mas eu deixo o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que estará com vocês todos os dias. Sabe o que é maravilhoso, irmãos? Quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas, o mesmo Espírito que habitava nos profetas, o mesmo Espírito que estava lá no início do mundo, pairando sobre as águas, o mesmo Espírito que está em Jesus, está sobre a tua vida nessa noite. O Espírito Santo de Deus está tomando conta de você, o Espírito Santo de Deus está te direcionando, o Espírito Santo de Deus está trabalhando na tua vida, Ele está mudando a tua história, Ele está te consolando. Ele está cuidando de tudo. E sabe por que você está de pé? Por causa do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus tem te capacitado todos os dias. O Espírito Santo de Deus tem trabalhado em você todos os dias, de uma forma que você nem percebe. Mas você já notou uma mudança na sua vida? É o Espírito Santo. Você já notou a sensibilidade de Deus na tua vida? É o Espírito Santo. Você já notou o Espírito Santo falando com você para mudar algumas atitudes, para mudar o seu jeito de ser, para buscar mais a Deus, te dando fome, te dando sede por Jesus? É o Espírito Santo. Sabe quem te levanta todos os dias para vir para a igreja? É o Espírito Santo. Sabe quem tem te ajudado a ter uma transformação, uma mudança de mentalidade? É o Espírito Santo. Sabe aquele amor que você sente na tua vida? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem te levantado para que você possa viver o propósito que Ele tem para você. E é interessante que Pedro, quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, ali naquele momento o Espírito Santo começa a usar Pedro a pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala que ele saiu como línguas repartidas, como de fogo, sobre a vida das pessoas naquele lugar. 3.000 pessoas foram batizadas naquele momento. Jesus começou a um mover maravilhoso naquele lugar, através da entrega de alguém que lá atrás era imperfeito, mas que ao receber o Espírito Santo, teve um arrependimento genuíno na sua vida e começou a viver o propósito, começou a batizar pessoas com fogo, começou a pregar, e o Espírito Santo começou a agir. Foi mais apaixonado por Jesus, começou a viver o propósito, pastor Tony. E ali naquele momento, irmão, o Espírito Santo começou a levantar com poder e graça, e vidas foram alcançadas, vidas foram restauradas. Porque Pedro entregou tudo nas mãos do Senhor. E aqui
Nesse momento, a qual o Senhor já tem usado Pedro ali para pregar, para anunciar, o Senhor começou a fazer maravilhas naquele lugar, porque o Espírito Santo estava trazendo um avivamento, Jesus estava trazendo um avivamento sobre aquele lugar, através da vida dos seus apóstolos, através da vida daqueles que Ele confiou à sua igreja, e eles começaram a pregar, e prodígios e maravilhas começaram a acontecer, através da entrega. E nesse momento em que Pedro e João estavam naquela porta formosa, ele encontra aquele homem. E isso é estratégico, irmãos. Porque o que Deus está fazendo na tua vida é uma estratégia dos céus para fazer você viver o propósito de Deus. Talvez você não tenha nem entendimento, mas aquilo que Ele prometeu lá atrás, você já está vivendo hoje e você nem se deu conta. Aquilo que Ele prometeu lá atrás, você já está vivendo hoje, você nem está percebendo. Todas as promessas de Deus estão se cumprindo. Todas as orações que você fez lá atrás, o Senhor já está respondendo. O Senhor está fazendo algo novo sobre a tua vida. Vai estar chamando filhos a se posicionarem e ser apaixonados por Jesus. Irmão, sei que nem todo mundo vai se posicionar na presença de Deus como Ele quer. Só que você não vai viver o melhor de Deus como Ele tem para você. Sabe por quê? Porque a partir daquele momento em que Pedro entendeu tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, o Espírito Santo começou a mudar a mentalidade de Pedro, e Pedro se tornou outra pessoa através de Cristo Jesus e através do Espírito Santo de Deus, e ele começou a viver aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, não me responda: você está vivendo o propósito que Ele te entregou? Será que você aceitou viver o chamado de Deus? Porque, irmão, Deus ele não precisa de muito, Ele precisa de um que se posiciona. E esse um que se posiciona se torna uma influência. Hoje você está aqui. Alguém se posicionou para que você pudesse estar aqui. Deus chamou alguém, e essa pessoa abriu uma igreja para que você pudesse estar aqui. Deus levantou uma pessoa apaixonada por Jesus para começar algo, e é por isso que você está aqui, recebendo palavras de vida eterna. E Ele nem está mais aqui. Deus já levou. Mas sabe o que é maravilhoso? Quando um se posiciona, o Senhor ele vai levantando outros posicionados na presença de Deus. Tem muito para Deus fazer nessa terra, através da tua vida. Às vezes vamos passar por processos, vamos passar por lutas, vamos passar por enfermidades, mas Deus está no controle, porque é Ele o dono da vida. Deus está no controle, porque Ele é o dono da sua vida. Sabe o que é maravilhoso? Pedro começou a pregar, pessoas começaram a aceitar Jesus, pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo, pessoas começaram a receber dons, pessoas começaram a ser batizadas na água, pessoas começaram a ser curadas. Jesus já tinha falado: vocês farão coisas maiores. E essa palavra não se estende só até a Pedro, mas estende a mim e a você. Você precisa se posicionar hoje e viver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, porque Deus ele tem algo muito maior e maravilhoso para a tua vida e vai realizar através de você. Talvez você seja como Abraão, porque Deus prometeu a Abraão. Olha para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Olha para as areias do mar, e assim será a tua descendência também. Só que essa promessa Abraão não viu, mas nós vemos.
nós podemos ler a história, nós podemos viver isso, porque Deus se prometeu a uma pessoa, e Ele cumpriu. A promessa que Deus fez para você ainda está de pé, mas exige de você um posicionamento. Os planos que Deus tem preparado para você ainda está de pé, mas exige de você um posicionamento. Os 12 se posicionaram. Sabe o que é maravilhoso? Jesus, ele tem falado conosco em todo tempo, em todo momento. Quando Jesus ali morrendo naquela cruz, ele foi ao encontro de 2 discípulos dos 70 que estavam indo ao caminho de Emaús, e Jesus começou a falar com eles. Eles nem reconheceram Jesus, talvez porque estava escuro, mas quando Jesus começou a falar as palavras de vida eterna, os corações dele começaram a aquecer, e eles viram: é Jesus, Jesus está vivo, Jesus está vivo. E eles começaram a voltar ao lugar onde estavam, e começaram a viver o propósito deles. E eu tenho certeza que eles influenciaram, porque eles encontraram Jesus. Atos dos Apóstolos, lê comigo em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, bota aí. Aleluia. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Presta atenção nisso. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma, e ninguém considerava exclusivamente sua e nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Versículo 2: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Esse primeiro avivamento, irmão, que teve, Jesus, ele fez através de uma unidade. Uma unidade. O que é unidade, irmão? É sermos um. Sabe como é que Deus ele vai mudar a sua história? Sabe como é que Deus ele vai fazer algo novo? Quando nós todos formos um. Quando nós buscarmos a ter o mesmo propósito, o mesmo entendimento, a mesma missão. Só porque quando ele fala era um de coração e a alma, é porque eles estavam integrados nessa mesma visão. E a palavra de Deus vai falar que Deus, ele agia com grande poder. E é isso que nós precisamos. Em outra tradução, na tradução do hebraico dunam, no grego dunamis, é uma palavra grega que significa força, energia constante e potencial. É a raiz das palavras dinâmica, dinamite e dínamo. Na Bíblia, dunamis é o poder divino que se manifesta em milagres, dons, conversão e crescimento da igreja. Para que nós possamos viver esse avivamento, irmãos, nós precisamos estar unidos. Eu sei que muitas pessoas têm as suas opiniões, tem muitas opiniões divergentes, mas para Deus fazer alguma coisa, você tem que se unir em uma só visão. Não adianta. Você está aqui no lugar onde nós estamos pregando uma palavra, dando um direcionamento. Entenda isso. Agindo com uma visão. Aí você fala: eu não concordo. Você pode até não concordar, irmãos, mas se você se unir
nesse entendimento, em ser um nesse corpo, a gente caminha junto. A gente abençoa vidas. A gente leva esse poder. A gente vive milagres. Deus derrama dons. Deus dá crescimento à igreja. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser um. E eu falo algo a mais, irmãos. Muitas vezes, se você não concorda, vai ter um lugar para você em algum lugar. Você não pode viver sendo um anátema, uma maldição, um divergente. Porque até se você não concordar, você não achar um lugar, Deus ainda dá a oportunidade de você abrir a sua igreja e fazer do seu jeito, certo ou não, aí é você e Deus. Mas para viver um avivamento, nós temos que ser um. Nós temos que compartilhar do mesmo sentimento. Nós temos que compartilhar da mesma alegria. Nós temos que compartilhar da mesma visão. Nós temos que compartilhar da mesma missão. Nós temos que compartilhar da mesma influência. Nós temos que compartilhar do mesmo Espírito. O nome dessa igreja é Unidos em um Só Espírito. Igreja missionária, Unidos em um Só Espírito. E nós só vamos viver um avivamento em nossas vidas se nós estivermos unidos em um só Espírito, vivendo aquilo que Deus tem preparado. E essa igreja vai ganhar as ruas, abençoar pessoas, trazer vida, trazer cura, trazer o poder de Deus. E é isso que Deus ele vai fazer, isso através de você, através de nós. Deus ele só vai fazer isso se nós estivermos dispostos a ser um. Porque todo esse poder que estava naquele lugar onde o Senhor começou a manifestar era tão forte, irmãos, que nesse momento já estavam vivendo em comunidade. Eles vendiam tudo para viver em comunidade. Tinha culto todo dia, tinha palavra todo dia, tinha auxílio todo dia, tinha ajuda todo dia, tinha a presença de Deus todo dia. Você precisa influenciar de forma positiva. Você precisa ser apaixonado por Jesus e por pessoas para que você possa ver o seu propósito. Você precisa ser apaixonado pela sua família. Você precisa cuidar da sua casa. Você precisa amar a sua igreja, amar as pessoas que estão lá. Irmãos, e Deus ele vai te provar, porque vai botar pessoas difíceis para você amar, mas você só vai ser justificado e viver esse avivamento sobre a tua vida quando você amar verdadeiramente. Isso tudo, irmãos, Deus ele está fazendo em você, para depois começar a fazer através da tua vida. Você tem um propósito, você tem uma chamada, você precisa manifestar o poder de Deus. Talvez o Senhor não vai te levantar para pregar, talvez o Senhor não vai te levantar para cantar, talvez você vai ser um missionário. Deus ele vai te levar às nações para manifestar o poder de Deus. Deus ele vai te levantar como um pastor aqui nessa igreja e vai te enviar para manifestar o poder de Deus. Talvez Deus vai te levantar como evangelista para pregar a palavra de Deus, tempo e fora de tempo, na igreja, na rua, manifestando o poder de Deus. Talvez Deus vai te levantar com uma sabedoria e você vai ser um mestre para pregar a palavra de Deus,
Talvez Deus ele vai te levantar como um profeta nessa geração, irmão, e você vai começar a profetizar, a ser boca de Deus nessa terra, manifestando o poder de Deus. Talvez Deus ele tenha uma chamada apostólica e você vai crescer e vai começar a liderar vários lugares e vai abençoar várias vidas com o poder de Deus. Mas a manifestação do poder de Deus, o dunamis, está sobre a tua vida para manifestar a glória dele e trazer cura, trazer libertação, trazer crescimento, trazer avivamento. Sabe o que viver esse dunamis? Esse poder de Deus. E outras traduções é uma dinamite, irmão. Você é uma bomba no inferno. Você é uma dinamite no inferno para manifestar a glória de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero te convidar a se posicionar na presença de Deus, mas eu não vou te chamar aqui na frente. Entenda. Tem etapas para viver esse avivamento. Uma vida de intimidade com Deus. Outra é essa renúncia, esse arrependimento genuíno que você tem que viver para mudar a tua mentalidade. E por último, você vai ser uma influência. Só que você vai começar a ser influência dentro da tua casa. Você vai começar a ser essa influência dentro do teu lar. Você vai começar a ser um bom pai e um homem temente a Deus. Um homem que cuida da família. Isso vai fazer reflexo no teu ministério. Você vai começar a ser uma mulher virtuosa. Quando você começar a viver isso, irmãos, algo genuíno na presença de Deus, o Pai vai começar a te usar para ganhar os teus filhos para Jesus. Você só vai ganhar os teus filhos, a tua família para Jesus, se você for essa influência dentro da tua casa. E eu quero dar esse passo a você. Cuide da tua família, cuide da sua casa. Eu quero que você esteja com a tua família e abrace essa pessoa da sua família. Ninguém. Se tem alguém sozinho, procura alguém que está sozinho, um abraço em nome de Jesus. Quando nós estivermos louvando ao Senhor, você vai começar a declarar dentro de você que você vai buscar viver essa novidade de vida. Você vai começar a viver esse novo tempo. Você vai começar a viver essa nova história. Talvez você vai estar orando para essa pessoa, e se essa pessoa quiser entregar a vida para Jesus, traz aqui na frente. Mas entenda que a tua família está nas mãos de Deus. Entenda que o Senhor está agindo em você, para que o Senhor possa resgatar, restaurar esse amor. Sabe como vai vir um avivamento sobre a tua vida? Quando você começar a liberar perdão de todo o coração. Talvez alguma palavra entrou no coração da sua esposa, do seu esposo ou dos seus filhos. Talvez você recebeu uma palavra dura, uma palavra que te entrou no coração, mas o Senhor Ele quer arrancar tudo aquilo que está sendo um impedimento de você receber o dunamis de Deus sobre a sua vida, o poder de Deus sobre a tua vida. E esse poder de Deus vai estar sobre a tua casa. Vai começar a restaurar. Esse perdão vai começar a curar, a trazer arrependimento genuíno. Eu já posso sentir a presença do Espírito Santo tocando em pessoas neste lugar. Eu já posso sentir
a presença de Deus, o poder de Deus sobre vidas de pessoas aqui nesse lugar. O Senhor está agindo com restauração. O Senhor está agindo com cura interior. E você vai começar a liberar perdão. Você vai começar a liberar uma palavra de bênção. E você vai declarar sobre a vida dessa pessoa. E quando nós estivermos adorando em nome de Jesus, oh Senhor, tu vem, Espírito Santo, eu quero viver